E vamos de revisão da aula 28 e a gente começou a parte gráfica, né? Isso. Começamos primeiro, né, com a parte gráfica e aí jogamos alguns termos complicados, tipo sistema de coordenadas cartesiana, retas perpendiculares, o quê? Abscissa, ordenada, e aí fomos destrinchando cada um deles. E é isso que nós queremos que vocês, estudantes, façam. Começou a estudar, apareceu algum termo difícil, vai lá, pega o dicionário, ou volta lá, peraí, calma, o que é abscissa, o que é ordenada? É importante que vocês tenham essa visão de ir além do que está escrito. Dicionário é bom, né? Mas na internet também tem tudo, né, professor Maurício? Dicionário online, pela... Ah, sim, agora sim, né? Não, a gente era do tempo, a nossa era do tempo de vai no dicionário, porque a gente não tinha os recursos que vocês têm hoje em dia, né? Olha aí como vocês estão há milhares de anos na frente, né? Já com muito mais recurso. Eles estão tão avançados, que eles ficam acomodados em ter que dar, né? Porque assim, é tão fácil, eu vou lá rapidinho e já acho. É importante que você pare um minuto e faça essas observações no seu estudo. Vamos que vamos, então. É hora da revisão da aula 28, onde a gente iniciou o gráfico da função, tá certo? Certinho. E claro que a gente vai começar assim, relembrando aí o que é essas coordenadas, ou o que são essas coordenadas cartesianas, quem é o plano cartesiano e quem é os eixos, né? Vamos lembrar? Isso. O gráfico da função, ele sempre vai acontecer em um sistema de coordenadas cartesianas, sempre. E aí, nesse sistema de coordenada cartesiana, nós vamos trabalhar com o plano cartesiano. Esse plano cartesiano vai ser através do eixo das abscissas e do eixo das ordenadas. E ele apresenta, né, é representado em 4 quadrantes. Quer ver? Vamos lembrar aí? Antes dos 4 quadrantes, vamos fazer a parte de organização do nosso plano, né? Deixa eu clicar em tudo aqui para não faltar informação, certo? Beleza. A organização vai estar da seguinte maneira. No eixo X, nós vamos traçar um ponto, que é o ponto chamado ponto da abscissa. No eixo Y, vamos marcar outro ponto, que é o ponto da ordenada. Essa junção do eixo X com o eixo Y vai nos dar um par ordenado. E lembrando que o par ordenado 2 e 3 é diferente do par ordenado 3 e 2, né? Primeiro nós vamos sempre ter informação em X, depois em Y. Então se a gente fosse fazer o 3 e 2, seria 3 para X e 2 para Y. Aqui estaria o ponto 3,2, tá? Beleza. E aí, vamos lembrar os quadrantes então? Em ordem anti-horário, né? Então segue a linha aí, anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Lembrando que no primeiro quadrante os valores são positivos do X e positivos do Y. No segundo quadrante os valores são negativos para o X e positivo para o Y. Então, no primeiro, positivo. No segundo, negativo, positivo. Negativo, positivo. No terceiro, negativo e negativo. E no quarto, positivo e negativo. Muito bem. E se tiverem pontos localizados em cima dos eixos, né? Acima dos eixos, são pontos que não estão localizados nos quadrantes, e sim pontos acima dos eixos. Por exemplo, uma das coordenadas será 0, né? Isso, se o ponto estiver no eixo X, o Y é 0. Se estiver no eixo Y, o X que é 0. São detalhezinhos simples, mas que, por falta de, às vezes, uma atenção maior, você acaba passando despercebido. E faz falta lá na frente. Pois é. E esse fazer falta na frente é difícil, é complicado. Porque a gente vai trabalhar com isso muito ainda na unidade 2, então você vai precisar dessa localização certa. Então, a gente está praticando isso de início aqui com você para você não sofrer lá na frente, tá? Então, uma vez que você tiver informações para coletar do gráfico ou para colocar no gráfico, sempre primeiro o X para depois o Y. E aí, localiza os pontos sem dificuldade, certo? Atento aos sinais, né? Quando a gente tem sinais negativos, para a direita, para baixo do eixo, e assim você vai dando conta aí com certeza, beleza? Beleza. Então vamos às atividades de sala e a gente já volta com a correção. Voltamos! E agora é hora de
Atividade de sala, tá te enlouquecendo. Não, tá bom, essa né? não. Essa tava facinho. Estava bem facinho. E, ó, tem aluno que tá conseguindo relembrar tudo e tá conseguindo dar aquela caminhada. Tem aluno que já até mudou de opinião. É, Matemática era muito difícil, agora matemática tá legal. verdade, né? E é interessante esse detalhe. Quando você para de olhar para o problema e começa a futricar ali, a verificar que existe solução naquele problema, vai ficando tudo mais fácil, tudo Matemática melhor. é fácil, é fenomenal, já dizia a paródia lá do comecinho, né? Então vamos resolver as atividades de sala e resolver o Brincando com os Números com vocês. Olha lá, tirando as dúvidas, jogue a dúvida para o alto e vamos resolvendo. Questão de número 1. Observe em que ponto se encontra cada letra e complete a tabela. Então vamos lá, né? Temos que o ponto A tá aqui, né? Olha lá, o No ponto terceiro A. quadrante. Vamos colocar uns valores aqui, ó. Vamos. Aqui a gente tem 0 e 0, então aqui é o 1, 2, 3, 3, menos 1. menos 2, menos 3. Aqui também 1. 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Beleza. Então vamos lá. A gente tem o ponto A. O ponto A, que valor ele tem para x? Menos 1, né? E para y? Menos 2. Menos 2. Beleza. E o ponto B? O ponto B está em cima do eixo x, então é 2 e 0. Joia. E o ponto C? O ponto C está no primeiro quadrante, 3 para x e 2 para y. 3 e 2? 3 e 2. 3 e 2. O ponto D? O ponto D está no terceiro quadrante, menos 3 para x e menos 1 para y. Menos 1 para y. E o ponto E? O ponto E, cadê? Está ali no quarto quadrante, 1 e menos 3. 1 e menos 3. E o ponto F? O ponto F está ali no segundo, menos 2 e 2. Menos 2 para x E 2 para y. Olha, legal, né? A gente vai montando sem dificuldade. E o G? O ponto G está ali, ó, 2 para x e menos 1 para y. 2 para x e menos 1 para y. Muito bem. E o J? O J está no eixo x, do lado negativo, menos 1 e 0. 0, não tem deslocamento em y, né? Só ficou no x. Então, e o ponto O? O ponto O é a nossa origem, é a né? origem, 0 e 0. E a galera vai, corre pro abraço, né? Um abraço ao gaiteiro, porque todo mundo acertou essa sem dificuldade. Certo? Certinho. Vamos à questão de número 2 da OBMAP adaptada. Bora ver. Gabriel testou sua pontaria lançando 6 flechas que atingiram o alvo nos pontos A, B, C, D, E e F. As coordenadas desses pontos são ponto A, menos 2 e 1, ponto B, 3 e 5, ponto C, 1 e menos 4, ponto D, menos 3 e menos 3, ponto E, 5 e 6 e ponto F, 4 e menos 4. A tabela mostra quantos pontos são obtidos quando a flecha acerta um ponto dentro de cada uma das 3 regiões, conforme mostra a figura. Então vamos lá, né? Tem a figura aqui, como se fosse aquele jogo do dardo, né? Isso, que a gente o alvo, lança, né? As nossas flechinhas e acerta o alvo, né? Cada lugarzinho aqui tem uma pontuação, por exemplo. Se acertou no verde, 300 pontos. Se acertou no azul, 100 e no amarelinho, 50. Na letra A, ele quer que primeiramente a gente marque esses pontos lá no plano e depois a gente vai ver quantos pontos o Gabriel fez ao todo. Certo? Beleza. Então vamos voltar aqui, vamos olhar? Olha aqui. Menos 2 e 1. Menos 2, então tem que andar 2 casinhas negativas para a esquerda e uma para cima, Isso. né? Então esse ponto aqui é o A, certo? Então ele já fez 100 pontos. Já vamos somando aqui, né? Colocando os pontos, certo? Certinho. O ponto B, 3 e 5, vamos lá. 1, 2, 3 e sobe 1, 2, 3, 4, 5. Ixi, por um beicinho de pulga que ele não erra, hein? Ele conseguiu acertar na linha, então é considerado 50 pontos. Vamos lá, o ponto C. 1 e menos 4. 1 para x e menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Já está aqui no amarelo, né? Isso. Às vezes é difícil de fazer a bolinha aqui. Menos 4, né? Então fez mais
50 pontos. Professor, mas por que lá em cima, no B, ele fez 50 porque estou na linha e aqui ele só fez 50 também? Porque não pegou na linha. Observe que a coordenada 1 e menos 4 não toca na linha do azul. Né, Olau? Isso mesmo. Agora o ponto D, menos 3 e menos 3? Menos 3 e menos 3. Menos 1, menos 2 e menos 3, menos 1, menos 2 e menos 3. 3, né? Então aqui é o ponto D amarelo Ponto também? D, 50 pontos. Vamos lá agora, 5 e 6. 5 e 6. 5 para X, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para Y. Bora subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, nós, né? Errou feio. O ponto E não marcou ponto, 0, Isso. né? E vamos ver o ponto F. 4 e menos 4. 4 para X. 1, 2, 3, 4. E menos 4 para Y. 1, 2, 3, 4. De novo, na linha é o ponto F mais 50 pontos. Isso. Então, marcamos os pontos, fizemos a letra A. E na letra B ele quer a soma, né? O total de pontos que o Gabriel fez, que foi 300 pontos. Então, é importante você olhar para o sistema cartesiano. A malha quadriculada ajuda bastante a observar esse detalhe. Acertou ou não acertou? Até porque se vocês forem brincar de batalha naval, tem que ter esse detalhe, tá? Se acertou ou não, porque senão vai dar confusão, vai dar briga. Isso mesmo. Vamos na questão de número 3, bem tranquila também. De acordo com a figura geométrica, o que ele quer mesmo? Ele quer que nós digamos as coordenadas, não é? Não, em que quadrante se encontra cada um dos pontos. Ou em que eixo se encontra, Isso. né? Então vamos mais ou menos dividir aqui. A gente sabe que esse aqui é o eixo Y e esse aqui o eixo X. A gente sabe que essa região é do primeiro quadrante, essa aqui é do segundo, essa aqui é do quadrante, e essa aqui é do quarto, né? Então vamos lá, a gente tem o ponto A, por exemplo. O ponto A, ele está onde? Está no primeiro quadrante. Ah, no primeiro quadrante. Olha, não precisa ver número, não precisa de nada, tá só isso. E o ponto B? Eixo X. Eixo X. E o ponto C? O ponto C está no quarto quadrante. Quarto quadrante. Vocês viram que a nossa organização de quadrantes é no sentido anti-horário, mas aqui as letras foram colocadas em sentido horário, né? Então, e o ponto D? Terceiro. Tá no terceiro, né? Só para identificar. O ponto E tá onde? Eixo X. Eixo X também? Isso. Eixo X. E o ponto F? Segundo quadrante. No segundo quadrante. Simples assim, só para a gente praticar, a localizar e a gente se situar aí no nosso plano cartesiano, quem são os eixos, quais são os quadrantes e tudo mais. Beleza. Se liga no Enem, bora ver? No Se Liga no Enem de hoje, a pergunta é: analise a imagem abaixo e escolha a alternativa falsa. Ah, então tá querendo a falsa? Já vamos se ligar aqui que tem várias corretas e uma falsa, né? Vamos ver. Tá lá a figura. Primeiro, vamos dar as coordenadas de cada ponto, que aí já fica mais fácil, quer ver? O ponto A tá aqui. Quanto para X? 0. Ah, não teve deslocamento em X. Não. E quanto para Y? Menos, 2. 2, né? Então, estão a maioria aqui no primeiro quadrante, né? Uhum. O ponto B, quanto para X? 1. E para Y? 3. 1 e 3. O ponto C, quanto para X? 4. Quanto para Y? 3. 3 também. 4 e 3. O ponto D? 2 e 1. 2 e 1, né? 2 e 1. O ponto E? Ponto E, 3 e 2. 3 para X, 2 para Y, né? E o ponto F? 3 e 4. 3 e 4. Beleza, agora vamos às perguntinhas. Letra A. O ponto A tem deslocamento no eixo Y? Tem. Tem. Ele tá no 2 aqui, ó, deslocou em Y. Tem. Então, verdadeira. Verdadeiro. Os pontos estão todos no primeiro quadrante? Ah, essa palavrinha todos aqui é meio estranha, né? Porque tem um que está no eixo X, no eixo Y, né? O ponto A aqui, ó, ele tá em cima do eixo Y, né? Y. Então, muita calma nessa hora. Ele não tá no primeiro quadrante, ele não tá nessa região aqui, ó. Ele tá em cima, acima do eixo Y. Isso. Então, Lembrando que quadrante, ela colocou bem claro, é a região ali, né, limitada pelos dois eixos. Se está no eixo, não está no quadrante.
Vamos lá. A letra C. O ponto D tem coordenadas 2 e 1? Ponto D, coordenadas 2 e 1? Verdade. Tem, verdadeiro. O ponto B tem coordenadas 1 e 3? B, Tem 1 e também. 3 tem, verdadeiro. O ponto F tem abscissa 4? Ponto F, abscissa 4? Não, abscissa é 3. Quem tem ordenada 4, né? Isso, então falsa também. Então nós aqui achamos que tem duas respostas incorretas, né? Isso. Deveria ser uma só, mas algum equívoco aí, porque ele considera que essa aqui tá verdadeira, mas nós não. Beleza, mas tá aí. Tá? Às vezes, né, como foi adaptada, pode ter sido alguma falhazinha no encaixe. Pode ser. Mas tá aí. O importante é que você entenda direitinho e consiga trabalhar esses detalhes, tá? Ó, vamos conversar aqui rapidinho. Às vezes, até mesmo no livro, a gente encontra divergências de respostas. Por exemplo, quando falamos de conjuntos numéricos, alguns autores consideram o zero um número natural, outros não. Alguns autores colocam o zero como número par, outros não. Então são divergências, mas nessa daqui, como ela foi adaptada, pode ser que na hora de adaptar, tenhamos trocado algum detalhezinho e com essa falha. Mas nós aqui, Prof. Lúcia, Prof. Duas Manuel, erradas. consideramos que se não está na região do quadrante, se encontra nos eixos, não faz parte do quadrante, tá? Eixo é eixo, quadrante é quadrante, certo? E aí o detalhe está naquele todos, tá? Todos, então, os pontos estão... A maioria no primeiro quadrante, beleza. Estão no primeiro quadrante, beleza. Agora todos no primeiro quadrante aí ficou pesado, porque tem um que está no eixo. O eixo é o limite entre o primeiro e o segundo. Pois é. Vamos lá então, se liga no Enem, brincando com os números. E qual foi a perguntinha da aula 28? Vamos lá ver. No Brincando com os Números, a pergunta era, acredite, a maioria vai errar. Não, mas aluno da mediação não erra não. Divida 30 por meio e some 10. Qual o resultado? E aí eu vou dar uma ênfase aqui para você que tentou nesse termozinho aqui, ó. 30 por meio. Não é divida 30 no meio. Ah, olha aí, né? Por meio. Por meio. E dividir por meio, a gente até já falou isso na aula, né? Botou É a mesma nossa, coisa aqui, multiplicar por 2. 2. Então, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 30 vezes 2, 60. Mais 10. 70. E se não der? 70 de novo. E se não der? 60 para não cansar e 70. Verdade, né? Aí a pergunta é, mas como, professores, por que dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2? Muito simples. Pega R$30 e divide em moedas de 50 centavos. Você vai perceber que você vai ter no final 60 moedinhas. E na prática da matemática, 30 dividido por meio, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. segundo. Então é 2 por 1, ó. E vai ser 2 vezes 30, 60. Dividido por 1 é o próprio 60 mesmo. Somando 10, 70. Certo? Certinho. Simples assim, viu? Então a gente já sabe, dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Isso. E multiplicar por meio? É o mesmo que dividir por 2. Ah, então é o inverso? Olha e aí fica atento nesses conectivos, tá? Porque muitas vezes é esse conectivo que faz a diferença. Igual naquelas questões de figuras, né? Que ele coloca lá, por exemplo, uma palma com 4 bananas, aí um menininho de óculos, aí no final, lá no finalzinho... Aí um tênis com cadastro, aí depois tira o cadastro. Aí tira o cadastro. Então, são esses detalhezinhos que fazem a diferença. E eu acredito que quem fez essas figuras de lógica já fez para a pessoa ter essa atenção, de observar o seguinte... Poxa, aquele usou no meio, aquele usou por meio. Aqui ele colocou o bonequinho de óculos, aqui tá sem óculos. Então isso aí já é trabalhando o seu raciocínio lógico, né? E a matemática é isso, a gente sempre fala, não é óbvia, é lógica, né? Então dentro desse trabalho aí que a gente instiga vocês a cada final de aula, para vocês ficarem fera no raciocínio lógico e claro, né, se dar bem aí no Enem, nos concursos públicos, tem concurso que cai, agora na maioria deles cai raciocínio lógico, né? Aí tem em torno de 5 perguntas de raciocínio lógico. O próprio conteúdo programado vem assim, ó, raciocínio lógico matemático. Ou seja, é matemática com a lógica. Beleza, então. Ficamos por aqui. Mais uma aula muito legal. Aquele beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.